Os fundamentos do ateísmo. Por simples bom senso, não acredito em Deus, em nenhum. Charles Chaplin. Etimologicamente, a palavra ateu é formada pelo prefixo a, que denota ausência, e pelo radical grego theos, que significa Deus, divindade ou teísmo. Assim, a palavra ateu pode significar sem Deus ou sem teísmo. Como a imprecisão desse primeiro significado torna impróprio para representar a noção de descrença ateísta, usa-se como base a segunda acepção, sem teísmo, que significa a crença na existência de algum tipo de Deus ou deuses de natureza pessoal. Chegamos, então, a uma definição coerente e clara de indivíduo ateu, aquele que não acredita na existência de qualquer Deus ou deuses. Assim, quando queremos uma palavra que representa tal perspectiva, usamos o termo ateu ligado ao sufixo ismo, que, na língua portuguesa, é usado com o significado de doutrina, escola, teoria ou princípio artístico, filosófico, político ou religioso. Desse modo, chegamos a uma definição bastante nítida do que é ateísmo, estado de ausência de crença na existência de qualquer Deus ou deuses. É importante salientar que a maioria dos ateus, quando se refere à sua posição, diz apenas que não acredita em Deus, deuses. Isso não está incorreto, mas, na verdade, com isso o indivíduo quer dizer que não acredita na existência de Deus, deuses. Afirmar apenas não acredito em Deus pode dar margem à interpretação errônea de que a pessoa em questão acredita em sua existência, mas é contra Deus, contra seus mandamentos, ou então que não lhe dá qualquer crédito, que o desacredita, o difama, fato este que, não raro, dá origem a vários preconceitos em relação à posição ateísta. Esclarecido esse ponto, vejamos quais são os tipos de ateísmo existentes. Há várias modalidades de ateísmo, as quais diferem fundamentalmente quanto à atitude do indivíduo para com a ideia de uma divindade. Vale lembrar que tais classificações são meramente didáticas, feitas apenas para delinear as circunstâncias mais comuns em que o ateísmo pode ser encontrado. As duas modalidades tronco são: 1.0, ateísmo implícito, 2.0, ateísmo explícito. A primeira, filosoficamente, é pouco relevante, e subdivide-se em 1.1, ateísmo natural, 1.2, ateísmo prático. A segunda subdivide-se em outras duas variedades que são comumente denominadas 2.1, ateísmo negativo ou ateísmo cético, 2.2, ateísmo positivo ou ateísmo crítico, 1.0, o ateísmo implícito, como o próprio nome indica, e a variedade de ateísmo que existe tacitamente. Nesse caso, o ateísmo não se fundamenta na rejeição consciente e deliberada da ideia de Deus, baseada em conceitos filosóficos ou científicos, mas simplesmente existe enquanto um modo de viver que não leva em consideração a hipótese da existência de algum Deus para se guiar. O ateísmo implícito pode ser dividido em ateísmo natural e ateísmo prático. 1.1. O ateísmo natural é o estado de ausência de crença devido à ignorância ou à incapacidade de posicionar-se ante a noção de existência divina. Nessa categoria entram todos os indivíduos que nunca tiveram contato com a ideia de um Deus. Por exemplo, alguma tribo, grupo ou povo que se encontre isolado da civilização e que seja alheio à ideia de um Deus. Também se enquadram nessa categoria os indivíduos incapazes de conceber a ideia de um Deus, seja por imaturidade intelectual ou por deficiências mentais. Por exemplo, poderíamos citar crianças de pouca idade. Pessoas que sofrem de alguma enfermidade mental incapacitante também se enquadram nessa categoria. 1.2. O ateísmo prático enquadra aqueles que tiveram contato com a ideia de Deus, ou seja, que conhecem as teorias sobre as divindades, mas que não tomam qualquer atitude no sentido de negá-la, rejeitá-la ou afirmá-la, permanecendo, desse modo, neutros sobre o assunto. Os integrantes dessa categoria comumente se classificam como agnósticos, isto é, aqueles que julgam impossível saber com certeza se há ou não uma divindade. Sob essa ótica, devido a essa impossibilidade, afirmam que seria inútil qualquer esforço intelectual no sentido de comprovar ou refutar a existência de um Deus. Qualquer pessoa que tem conhecimento da existência das religiões e de suas teorias, mas vive sem se preocupar se há ou não algum Deus, ou julga impossível sabê-lo com certeza, sem rejeitar ou afirmar explicitamente a ideia de Deus, é classificada como pertencente ao ateísmo prático. 2.0.
O ateísmo explícito é a rejeição consciente da ideia de Deus. A causa dessa rejeição normalmente fruto de uma deliberação filosófica. Contudo, não é possível fazer qualquer espécie de generalização quanto à causa específica da descrença, pois cada pessoa julga individualmente quais razões são válidas ou inválidas para corroborar ou refutar a ideia da existência de um Deus. O ateísmo explícito pode ser dividido em duas outras categorias. 2.1 O ateísmo negativo ou cético é a descrença na existência de deuses devido à ausência de evidências em seu favor. Essa variedade também pode ser encontrada sob a designação de posição cética padrão, pois reflete um dos axiomas mais fundamentais do pensamento cético, que é: não devemos aceitar uma proposição como verdadeira se não tivermos motivos para fazê-lo, ou, em sua versão lacônica, sem evidência. Sem crença, o ateu dessa categoria limita-se a encontrar motivos para justificar sua rejeição da ideia de Deus, por vezes esforçando-se em demonstrar por que as supostas provas da existência divina são inválidas, mas sem se preocupar com a negação da possibilidade da existência de um Deus. 2.2 O ateísmo positivo ou crítico é a variedade mais difícil de ser defendida, pois é uma descrença que envolve a negação da possibilidade de existência de um Deus. Os ateus dessa categoria tipicamente se intitulam racionalistas e seguem o princípio de que o ataque é a melhor defesa, ou seja, literalmente atacam a ideia de Deus, evidenciando as contradições e as incongruências presentes nesse conceito, empenhando-se em demonstrar, através de argumentos racionais, por que a existência de um Deus, como definido pelas religiões, é logicamente impossível. À primeira vista, talvez pareça que tais definições são demasiado singelas para serem capazes de abarcar todas as possibilidades, mas não são. Isso porque a posição ateísta, em si mesma, não é positiva, não possui qualquer conteúdo, pois não representa algo, mas a mera ausência de algo, inclusive no caso do ateísmo positivo. Em suas categorias mais elaboradas, o ateísmo é uma ausência vinculada a uma rejeição ou a uma negação de algo largamente aceito, que, no caso, é o teísmo, em suas variadas formas. Desse modo, a definição de ateísmo não subentende qualquer espécie de descrição prática do indivíduo. Nessa classificação, aquilo que os ateus fazem de suas vidas não é levado em consideração absolutamente, ao contrário de outros ismos, como o cristianismo, judaísmo, espiritismo, shintoísmo, hinduísmo, islamismo. O ateísmo não é um estilo de vida nem uma doutrina dotada de um corpo de conhecimentos ou princípios, mas somente uma classificação acerca do posicionamento ou estado intelectual do indivíduo em relação à ideia de Deus. Isso significa que o ateísmo não possui natureza análoga às religiões, uma vez que o ateísmo é apenas uma classificação, e não uma doutrina ou uma cosmovisão. Logicamente não incorpora qualquer espécie de valores, princípios morais ou noções de ética. É exatamente devido a esse fato que muitos indivíduos, inadvertidamente, classificam os ateus como imorais. Deve ficar claro, entretanto, que a ausência de um conjunto de valores morais, na verdade, refere-se somente ao ateísmo em si mesmo, de modo que, na prática, isso não implica qualquer incompatibilidade entre ambas as coisas. Assim como os teístas, os ateístas possuem valores morais que norteiam suas ações. Não há quaisquer evidências empíricas para sustentar a acusação de imoralidade tão frequentemente lançada contra os descrentes. É claro que os ateus, como um todo, não compartilham um código moral único, não possuem uma moral baseada na autoridade de princípios ateísticos, que seriam absolutos ou superiores, como os valores vinculados ao ateísmo. Na realidade, os ateus escolhem individualmente, visando seus objetivos, suas necessidades, quais são os valores que melhor lhes servirão para guiar suas vidas em função do sentido que escolheram para elas. Ou seja, o que não existe é uma moral ateísta no sentido em que falamos de uma moral cristã. Entretanto, há, por certo, ateístas morais, os quais se baseiam em fatores de natureza humana para fundamentar seus valores de modo racional, pois é claro que, sem um Deus, tais fatores não poderiam ser absolutos ou transcendentais. A grande frequência com que se tenta corroborar ou refutar o teísmo através de julgamentos e valores morais apenas demonstra uma lamentável leviandade. Ateus também fazem caridades ou muitos ateus são criminosos. É claro que, se desejarem,
Alguns ateus podem ser bondosos, compassivos, solidários, etc. Talvez devido ao fato de a maioria dos religiosos se identificar com esse tipo de moral, sua típica ojeriza palavra ateu possa até ser um pouco amenizada. Todavia, pretender que a bondade tenha, em si mesma, algum valor de verdade, que ofereça qualquer verossimilhança à posição, é, no mínimo, um absurdo. O mais dogmático dos ateísmos ainda não passa de uma mera negação. Deus não existe, afirmativamente traço. De modo que assumir um posicionamento ateísta remete-nos a um plano muito mais fundamental, muito mais abrangente que a questão do certo e do errado. Em outras palavras, além de ser independente da moral, o ateísmo também a precede em profundidade filosófica. Assim, na melhor das hipóteses, somente será possível deduzir, individualmente, valores a partir do ateísmo, mas nunca o ateísmo a partir dos valores. Daí a impossibilidade de a bondade, por exemplo, servir de respaldo a ele, e o mesmo vale para objeções ao ateísmo baseadas em delitos cometidos por ateus. Há também uma grande tendência de se querer vincular a responsabilidade das ações à visão de mundo do indivíduo, e tal tendência está ligada à ideia de que esta vem sempre carregada de valores e deveres. Nesse caso, também vinculada ao mal entendido de que o ateísmo é uma crença positiva. Por exemplo, se um cristão faz caridades em nome de Deus e usa a Bíblia para justificar tal feito, então se pode dizer que o cristianismo é, em certo grau, responsável por tal ação. Isso porque toda religião tem seus dogmas, suas verdades, seus princípios superiores, em suma, seu tu deves. Portanto, ela define o que é o bem e o que é o mal, o que é certo e o que é errado, e assim por diante. Diferentemente, o ateísmo encontra-se alheio a todo esse reboliço de valores que humanos cultivam. Se um ateu faz algo bom ou mal, isso não se deve ao ateísmo, pois o ateísmo não diz coisa alguma a respeito do que devemos ou não fazer. O ateísmo não diz o que é o bem nem o que é o mal, muito menos o que é certo ou errado. Ele não arrasta consigo nenhuma espécie de valor, e é por isso que não se pode atribuir-lhe qualquer tipo de responsabilidade. Tudo recai tão somente sobre os ombros do arbítrio individual, não sendo possível qualquer espécie de generalização da causa de seu ato que venha a abarcar o ateísmo. Por isso, todo ateu que defende valores morais específicos, mesmo se forem de benevolência e de caridade, sem deixar claro que isso não tem qualquer relação com sua descrença, estará, sem perceber, prestando um desserviço aos ateus. Talvez a intenção seja boa, isto é, pense que com isso está revertendo o estereótipo negativo que tipicamente se tem dos ateus, segundo o qual são todos pervertidos, frustrados, imorais, insensíveis, criminosos. O problema, naturalmente, reside no fato de que esse contra-ataque pressupõe a falsa ideia de que o ateísmo deve se defender de acusações morais. E isso só termina por gerar mais confusão ainda. A personalidade dos ateus não tem qualquer relação direta com o ateísmo. Todos esses estereótipos sociais sobre como os ateus são não passam de preconceito, de fantasia, pois, como vimos, o ateísmo não é capaz de justificar nada disso. O fato de algum ateu ser altruísta ou egoísta, bondoso ou maldoso, compassivo ou cruel é apenas reflexo de seu temperamento e dos valores adotados pelo indivíduo em particular. Não delinear essa distinção entre o ateísmo e a moral faz com que as pessoas pouco aprofundadas no assunto se acostumem a encarar os padrões comportamentais dos indivíduos descrentes como uma consequência direta de seu ateísmo. E, assim, do mesmo modo que os ateus caridosos darão uma boa imagem ao ateísmo, os ateus criminosos irão macular e infamar sua imagem. Além disso, dar luz a diversos e indesejáveis estereótipos. Estes ainda ocultam a verdadeira face do ateísmo, a neutralidade. Portanto, ateus não compartilham necessariamente qualquer similaridade, exceto a descrença. Claro, ateus podem ser bons ou maus, santos ou pervertidos, altruístas ou egoístas, individualistas ou coletivistas. Podem ser democratas, socialistas, anarquistas ou monarquistas. Podem ser filósofos, médicos, psicólogos, professores, eletricistas, lixeiros, escritores, comerciantes, alpinistas, atores ou qualquer outra coisa. O ateísmo, em si mesmo, é estritamente neutro e, portanto, isento de quaisquer implicações morais ou filosóficas. Ateísmo é apenas o nome que se dá ao estado de ausência de teísmo,
ou seja, tão somente a ausência de crença na existência de quaisquer deuses. Então, se pode ser dito que os ateus têm algo em comum, esse algo é exatamente o não ter nada em comum, pelo menos não necessariamente. Como uma regra geral, todos os animais são ateus, e todas as pessoas, um dia, já foram ateias. Sem exceção, todos os bebês nascem sem discernimento suficiente para compreender a noção de Deus. Como vimos acima, esse estado é enquadrado como uma categoria de ateísmo. Claro que não se trata de uma descrença deliberada, mas demonstra quão absurdo é tentar derivar qualquer consequência direta do fato de alguém ser ateu. Certamente os religiosos mais fervorosos objetaram essa ideia, dizendo que é injusto taxar como ateísta qualquer pessoa incapaz de formar seu juízo a respeito do assunto. Contudo, vejamos, injusto porque há algo de errado em ser ateu? É sinal de perversão, de insanidade? Não, e não há nenhuma razão para pensarmos dessa maneira. Nessa situação, a palavra ateu está descrevendo perfeitamente bem a perspectiva do indivíduo em relação à ideia da existência de divindades. Por exemplo, certamente ninguém levantaria objeções à pretensão de classificarmos um bebê como um indivíduo apolítico por ser incapaz de conceber o que é política e de posicionar-se em relação a ela. Tampouco a ideia de que todos eles são analfabetos. Como se pode dizer, afirmou Richard Dawkins, que uma criança de 4 anos seja muçulmana, cristã, hindu ou judia? É possível falar de um economista de 4 anos de idade? O que você diria sobre um neo-isolacionista de 4 anos ou um liberal republicano de 4 anos? O problema está na incoerência de imputarmos posições positivas a quem não pode responder por elas. Não pode sequer concebê-las. Entretanto, em nossa sociedade, a palavra ateu tornou-se tão carregada de preconceitos, tão estigmatizada, que chamar um indivíduo de ateu, longe de ser uma mera classificação, parece ser na verdade uma espécie de insulto. Objetivamente, percebemos que essa hostilidade quanto à definição apresentada de ateísmo natural, na realidade, não tem nada de razoável, impessoal ou desinteressado. O problema certamente não está na definição, mas nos preconceitos que se nutrem em relação à posição ateísta. O grau em que um indivíduo religioso se sente incomodado com a ideia de se chamar uma criança desinformada de ateu pode ser usado para medir seu grau de preconceito e de intolerância em relação ao ateísmo. Digam o que disserem. O ateísmo não é uma perversão, nem uma teimosia, nem uma insensibilidade, nem coisa alguma senão a falta de crença na existência de Deus. Mesmo assim, se analisarmos essa questão sob a perspectiva religiosa, torna-se compreensível que tais preconceitos existam. O fato de alguém rejeitar a verdade óbvia de que existe um Criador, declarando-se abertamente ateu, só pode significar que se trata de uma pessoa insensível, cínica, ressentida, frustrada com a vida e revoltada com Deus. Mas, logicamente, tal raciocínio é de todo unilateral. O problema não está nos ateus, mas no fato de que homens convictos são prisioneiros de seus pontos de vista. Quem jura lealdade absoluta a uma doutrina ou ponto de vista específico inevitavelmente fecha os olhos para todo o resto e, desse modo, a imparcialidade torna-se algo impossível. Homens comprometidos com um ponto de vista perdem sua liberdade de pensamento. Tornam-se incapazes de enxergar a realidade senão através de uma ótica parcial e pessoal. E assim tudo passa a dividir-se em 2 grupos. Os que, como eles, sabem da verdade, e os outros, que estão todos errados e perdidos. Sem dúvida, uma atitude lamentável, pois qualquer pessoa razoavelmente esclarecida sabe que o uso da convicção, ou da fé, como único critério da verdade fatalmente conduz a mais cega parcialidade. No que toca à origem de tais preconceitos, é impossível saber exatamente o que ocorre na mente religiosa, mas podemos lançar mão de uma analogia que parece bastante razoável para explicá-la. Digamos que, na perspectiva religiosa, um indivíduo declarar-se ateu talvez seja tão chocante quanto um filho querido e bem cuidado que afirma não amar seus pais. Algo como dizer: que importa se eles me amam? Que importa se eles me geraram, me alimentaram e me educaram? Fizeram-no porque quiseram. Não obriguei ninguém a isso e, portanto, não devo gratidão alguma. Para a maioria das pessoas, tal afirmação é certamente chocante. Vem à nossa mente a imediata impressão de que tal pessoa é cínica e insensível, sendo difícil imaginar que seja feliz e mentalmente sadia. Contudo, temos de admitir que as palavras dessa pessoa fazem sentido.
e são estritamente racionais. O fato é que nós todos temos preconceitos, e acharmos que todos devem amar cegamente seus pais apenas porque foram bondosos e cuidaram bem de nós é só mais um deles. Provavelmente isso está enraizado em instintos, mas, mesmo assim, em nível objetivo, continua sendo um preconceito. Esse é um bom exemplo para demonstrar que crenças arraigadas por motivos emocionais parecem possuir uma curiosa imunidade à crítica racional. Portanto, supondo-se que crenças religiosas fundamentam-se em fatores emocionais, isso explicaria por que afirmar que não amamos nosso Criador pode soar algo muito forte aos religiosos, resultando fatalmente em preconceitos de todo tipo. Percebendo que não podem estereotipar os ateus moralmente ou filosoficamente, os críticos do ateísmo partem para outra tática. Deslocam-se para o campo da prática e afirmam que a descrença é negativismo puro, que destrói, mas não reconstrói, que deixa um vazio na vida das pessoas, que é inútil. Mas essa argumentação é claramente tendenciosa, pois tenta depreciar a posição ateísta contrapondo-a de modo distorcido ao ateísmo. Se o ateísmo não é um conjunto de valores, se não é uma explicação e nenhum guia para a vida das pessoas, por que ele haveria de ser útil nesses aspectos? Não há o menor sentido em fazer tal comparação. O ateísmo não é uma alternativa para o teísmo, e nunca pretendeu ser. Todavia, naturalmente, sem dogmas a serem seguidos, inevitavelmente recai sobre nossos próprios ombros a tarefa de escolher e julgar os valores, isto é, de nos posicionarmos individualmente frente ao mundo em que vivemos. Mas essa tarefa deve ser entendida em termos de liberdade de escolha, não de vazio existencial. O ateísmo, ao contrário do que alguns fazem parecer, não é a maldição da vida sem sentido, mas a maldição de termos o sentido em nossas mãos. De qualquer modo, é difícil imaginar o que poderia haver de ruim e negativo no fato de que cada um é livre para criar suas próprias regras e perseguir seus próprios objetivos, em vez de ser obrigado a seguir regras e objetivos de outrem. Outro equívoco comumente cometido pelos que se opõem ao ateísmo consiste em tratar tal posição como análoga ao teísmo, como uma religião da descrença. Ou seja, alegam que os ateus, assim como os teístas, na realidade professam alguma espécie de crença dogmática na inexistência de deuses. Partindo dessa premissa, concluem que o teísmo não teria mais validade que qualquer crença religiosa, pois, assim como os teístas acreditam em deuses e são incapazes de provar sua existência, os ateus seriam descrentes igualmente incapazes de provar sua inexistência. Pelo que vimos acima, tal objeção transborda uma tremenda incompreensão do que é ateísmo. Primeiramente, porque o ateísmo não é uma crença dogmática na inexistência de Deus, mas somente a ausência de crença nesse tipo de entidade sobrenatural. Em segundo lugar, porque há uma regra lógica muito simples, e convenientemente ignorada pelos teístas, que diz o seguinte: não é razoável acreditar em algo sem ter motivos para fazê-lo. Qualquer indivíduo sensato há de convir que a atitude de não acreditar em algo, por não haver evidências convincentes em seu favor, não é uma crença, e tampouco precisa sustentar-se em provas. Além disso, provar negações universais, por motivos lógicos, é algo extremamente difícil, e alegremente certos teístas se valem dessa ideia para afirmar que ninguém é capaz de provar a inexistência de Deus. À primeira vista, isso parece razoável, e deveria ser suficiente para empatar os placares. Contudo, com um pouco de pensamento crítico, logo se percebe a incoerência. Não podemos provar a inexistência de praticamente qualquer coisa. Para deixar a ideia clara, só precisamos de algum tempo livre para dar asas à nossa imaginação. Por exemplo, formulemos algumas hipóteses bizarras. 1. Nosso universo é um aquário espacial feito por alienígenas que estão brincando de cultivar seres humanos. 2. Existem cogumelos e materiais que vivem numa dimensão paralela, os quais estão nos vigiando constantemente, apesar de não podermos detectá-los. 3. A verdadeira divindade, que criou o mundo e os homens, é Zeus, com a ajuda de Apolo e Dionísio. Eles e inumeráveis outros deuses estão todos no Olimpo nos observando. 4. O planeta em que vivemos é um elétron. O Sol é um conjunto de prótons e nêutrons. Nosso sistema planetário como um todo é um átomo de flúor gigantesco. Os físicos modernos discordam de tal afirmação, mas isso acontece porque o homem ainda não possui tecnologia suficiente para analisar a realidade de modo preciso. 5.
O universo só parece mecânico e impessoal, mas, na verdade, o mundo em que vivemos é autoconsciente. 6. Há uma civilização pacífica que habita o núcleo do Sol, a qual se protege do calor através de um sistema hipertecnológico que nos é inconcebível. Nela vivem milhões de unicórnios, centauros e minotauros em um grau de desenvolvimento muito superior ao nosso. 7. Há um grande dragão alado vermelho cuspidor de fogo em meu quarto. Contudo, toda vez que alguém tenta observar ou confirmar sua existência, este desaparece imediatamente de modo misterioso. Tais ideias que são suficientes. Agora perguntemos: como alguém seria capaz de refutar tais hipóteses? Não temos qualquer motivo para julgá-las verdadeiras, mas, mesmo assim, não temos como provar que são definitivamente falsas. Esse é o problema das negações universais. Por exemplo, no caso da sexta hipótese, o único modo de provar que tais seres não existem seria ir até o núcleo do Sol e olhar se estão lá ou não. Mas isso não é realmente uma boa ideia, pois frequentar locais que estão a milhões de graus é relativamente perigoso. Então, basicamente, isso significa que não podemos provar a inexistência dessa tal civilização helionuclear. Contudo, faz algum sentido declarar que essa impossibilidade serve como evidência de sua existência? Definitivamente, não. Ademais, o fato de alguém acreditar piamente em tal hipótese é irrelevante à sua veracidade. O mesmo, naturalmente, se aplica à ideia de Deus. Trata-se somente de uma hipótese sem comprovação, de uma especulação. Realmente, só precisamos substituir a afirmação a seres vivos no centro do Sol por Deus criou o mundo ou Deus existe. É a mesma situação, e não há razões para pensarmos que a hipótese divina deveria fugir à regra. Pelo mesmo motivo que a maioria das pessoas julga insensato acreditar que estejamos sendo vigiados por cogumelos imateriais. Até os julgam insensato acreditar que estejamos sendo vigiados por deuses imateriais. Devemos notar, entretanto, que isso não implica de modo algum a impossibilidade da existência de cogumelos imateriais ou de deuses. De fato, nenhuma das hipóteses apresentadas acima é totalmente impossível. Simplesmente não acreditamos nelas porque não temos motivos para julgar que são verdadeiras. Se tivéssemos motivos, acreditaríamos, mas não temos. Como se vê, não há qualquer traço de extremismo em tal raciocínio, como poderia parecer à primeira vista. Esse contra-argumento dos teístas, prove-me que Deus não existe traço, que costuma ser aceito como válido pelos desavisados, é uma falácia argumentativa que recebe o nome de inversão do ônus da prova, na qual aquele que afirma a veracidade de uma proposição coloca sobre os incrédulos o dever de provar sua falsidade, e, se estes forem incapazes de fazê-lo, imediatamente ficaria comprovada a veracidade da proposição. O engano, nota-se, é óbvio. Como poderíamos fazer isso? Provar a inexistência de tal Deus, se, na realidade, nem mesmo existem provas de sua existência para refutarmos. Na realidade, o dever de provar a veracidade recai sobre aquele que afirma algo. Assim, se algum indivíduo diz Deus existe, fica sobre ele a responsabilidade de provar a veracidade de sua proposição, ou seja, provar a existência de Deus. Se falhar em prová-la, não teremos motivos para aceitá-la, e assim a descrença estará automaticamente justificada. Vemos, portanto, que ateus não têm o dever de provar coisa alguma, pois, no ato de descrer, não estão afirmando nada. Em geral, o que dizem é simplesmente o seguinte: não acredito em Deus porque não tenho motivos para fazê-lo. Se tivesse algum motivo, acreditaria, mas não tenho nenhum. Ante a ausência de evidências, ser ateu não passa de uma simples questão de honestidade intelectual. Esse conceito é muito bem resumido por Bertrand Russell nesta passagem. Muitos indivíduos ortodoxos dão a entender que é papel dos céticos refutar os dogmas apresentados, em vez de os dogmáticos terem de prová-los. Essa ideia, obviamente, é um erro. De minha parte, poderia sugerir que entre a Terra e Marte há um bule de chá chinês girando em torno do Sol numa órbita elíptica, e ninguém seria capaz de refutar minha afirmação, tendo em vista que teria o cuidado de acrescentar que o bule de chá é muito pequeno para ser observado mesmo pelos nossos telescópios mais poderosos. Mas se alegasse que, devido a minha afirmação não poder ser refutada, seria uma presunção intolerável da razão humana duvidar dela, com razão pensariam que estou falando uma tolice. Contudo, se a existência de tal bule fosse afirmada em livros antigos,
ensinada como uma verdade sagrada todo domingo e instilada nas mentes das crianças na escola, a hesitação de crer em sua existência seria sinal de excentricidade. Já fizemos um bom caso em favor do ateísmo, mas isso não basta para fechar a questão. Há uma frase, a qual, aliás, é bastante famosa entre os ateus, que serve como um aviso para que mantenhamos nossa mente sempre aberta. Ausência de evidência não é evidência de ausência. A simples falta de evidências não é suficiente para justificar a crença na inexistência de Deus. E a maioria dos ateus realmente não acredita de modo definitivo na inexistência divina. Entretanto, não podemos ignorar o fato de que há certos ateus que acreditam na inexistência de deuses. Como vimos, são os que pertencem à categoria do ateísmo crítico. Para justificar tal posicionamento, a ausência de evidência não é suficiente. Nesse caso, torna-se necessário demonstrar a impossibilidade da existência divina. Assim, talvez se pudesse dizer que essa posição é dogmática, pois é impossível provar definitivamente a inexistência de qualquer Deus. Contudo, o pequeno detalhe que faz toda a diferença reside no fato de que não tentam provar a impossibilidade da existência de toda e qualquer divindade, mas de divindades específicas, como definidas por tal ou tal religião. O ateu crítico usa a própria crença do indivíduo teísta para fundamentar sua argumentação. Assim, se alguém diz, eu acredito em Deus, o ateu crítico pergunta coisas como, que é Deus? Qual é a natureza desse Deus? Quais são seus atributos? Por exemplo, estudando as definições do Deus bíblico, o ateu crítico poderia procurar contradições nos atributos dessa divindade e, usando a regra lógica da não contradição, tudo aquilo que se contradiz é necessariamente falso traço. Usa essa informação para argumentar contra a existência de tal ser. Assim, do mesmo modo que a regra da não contradição justifica a crença na inexistência de entes cujos atributos se excluem mutuamente, como cubos esféricos ou círculos hexagonais também justifica a crença na inexistência de um Deus cujos atributos são contraditórios. Nessa situação, a crença encontra-se justificada de modo racional, não sendo possível, portanto, acusá-la de dogmatismo. Em discussões do tipo teísmo versus ateísmo, é fácil perceber que a maioria das pessoas não entende o que é ateísmo. É por isso que grande parte dos argumentos usados contra ele é notável por sua absoluta irrelevância. Por exemplo, quando algum ateu assume abertamente sua posição, logo é coberto de argumentos verborrágicos e disparates de todo tipo. Alguns exemplos. Você quer ir para o inferno? Você é mais um daqueles que acredita que isso tudo surgiu do nada. Então explique a origem da vida e do universo. É uma pena que você seja tão infeliz, sem levar em consideração o primeiro exemplo e o último, pois sequer merecem uma resposta séria. Devemos ter em mente que o fato de alguém ser ateu não diz nada, absolutamente nada sobre o que ele pensa a respeito de tais assuntos. Isso porque o ateísmo possui caráter negativo, e negações são extremamente parcas no fornecimento de dados. Por exemplo, se alguém dissesse não me chamo José, que poderíamos inferir a partir disso, senão o fato de que seu nome é outro, que não José? Seria absurdo pensar que tal informação fornece qualquer pista significante sobre seu verdadeiro nome. Pela mesma razão, não há como deduzir a partir do fato de alguém ser ateu quais são seus pontos de vista filosóficos, morais ou científicos sobre quaisquer assuntos. É claro que os religiosos costumam fazer esse tipo de pergunta porque a maioria dos ateus adota o posicionamento científico, que se baseia na experimentação e na racionalidade, mas não necessariamente. O indivíduo ateu pode possuir suas próprias teorias ou, então, sem problema algum, pode se abster de responder essas questões, alegando que, na ausência de dados corroborativos para construir qualquer teoria razoavelmente plausível, qualquer afirmação não passaria de um disparate. Nesse último caso, a resposta típica às perguntas dessa natureza é simplesmente esta: não sei como surgiu o universo. Não sei por que existimos. Não sei, Deus existe. Não sei, afirmo apenas que nasci neste mundo e que sou ignorante quanto a todos esses fatos. Nossa existência parece um grande mistério insondável. Portanto, de nada adianta dizer o foi Deus se, na realidade,
Não tenho motivos para acreditar nisso. Prefiro admitir meu desconhecimento ou abraçar uma hipótese infundada para tentar mascarar minha ignorância ante este grande ponto de interrogação que é o mundo em que vivo. A integridade intelectual impede que pontos de interrogação sejam utilizados como argumentos em favor de hipóteses confortantes, como a da existência divina. O fato de não sabermos de onde viemos, como surgiu a vida, etc., não significa em absoluto que foi Deus. Não sabermos de onde tudo isso surgiu significa apenas que não sabemos de onde tudo isso surgiu, e tão somente. Nem mesmo significa que surgiu. A ignorância não é um argumento, definitivamente, e a frequente tentativa de usá-la como um argumento somente revela uma lamentável parcialidade, muito provavelmente nascida da necessidade de crer. Esse Deus que só habita os recônditos de nossa ignorância é tipicamente alcunhado Deus das lacunas, pois só sobrevive por entre as sombras do desconhecido. É devido a esse subterfúgio explicativo que, outrora, devido à ignorância, os fenômenos naturais, como trovões e relâmpagos, eram interpretados como manifestações de um Deus descontente com os humanos. Claro que, naquela época, essa parecia uma explicação tão plausível e respeitável para os fenômenos naturais quanto, atualmente, dizer que o universo foi criado por um Deus, pois ambas as coisas eram igualmente desconhecidas. Mas, nos dias de hoje, a ciência já lançou luz, a maior inimiga do Deus das lacunas, sobre os processos responsáveis pelos trovões e pelos relâmpagos, tornando ridícula a afirmação de que se devem à manifestação de um Deus enfurecido. Hipócrates, nascido por volta de 460 a.C., considerado um dos pais da medicina, em sua época já compreendia a tendência humana de mistificar o desconhecido, e disse: os homens pensam que a epilepsia é divina meramente porque não a compreendem. Se eles denominassem divina qualquer coisa que não compreendem, não haveria fim para as coisas divinas. Sejamos honestos quanto a nós mesmos. Somos seres complexos, capazes de empreendimentos notáveis, mas também limitados, e não temos todas as respostas ao nosso alcance, pelo menos não atualmente. Portanto, quem não quiser se enganar através de fábulas explicativas e consoladoras, precisa aprender a conviver com tais limitações, pois a atitude de responder uma pergunta se valendo de um mistério, na realidade, não explica coisa alguma. Isso, naturalmente, não significa fechar-se totalmente para outros pontos de vista. Em nosso conhecimento, há, e deve haver, lugar para a dúvida, para a incerteza, pois desse modo nosso conhecimento não ficará cristalizado na forma de crenças impermeáveis às novas evidências que eventualmente surgirem. Se não aceitarmos que nossa visão de mundo é provisória, que sempre estará sujeita a revisões, ela se tornará obsoleta rapidamente. Então, se a ideia é manter nossas mentes abertas, devemos conceder a hipótese da existência de um Deus alguma plausibilidade, certamente, a mesma que concederíamos a uma especulação bastante improvável que, há milênios, está à espera de evidências que a comprovem. Vale a pena fazermos, aqui, um breve comentário sobre a posição denominada agnosticismo. Equivocadamente, costuma-se pensar que esta jaz no limiar da dúvida entre o teísmo e o ateísmo. Na verdade, o agnosticismo depende da questão da crença, descrença em um Deus. Tal visão diz respeito somente à impossibilidade de a mente humana conceber, compreender ou julgar alguns tipos de questões, afirmando que tais assuntos estão além do escopo de nossa racionalidade, sendo, portanto, impossível formular qualquer juízo seguro a seu respeito. Assim, é errado pensar no agnóstico como um indivíduo meio termo entre as duas perspectivas, ou seja, que não afirma nem nega a existência de uma entidade superior, supostamente representando uma posição de questionamento sensato em vez de um extremismo ateísta. O agnosticismo certamente não é uma terceira opção entre o teísmo e o ateísmo, e é fácil evidenciar o porquê. O agnosticismo envolve a crença em Deus? Não. Envolve a descrença em Deus? Não. Então que relação necessária tem com essa questão? Nenhuma. Como explicou George H. Smith, o termo agnóstico, em si mesmo, não indica se alguém acredita ou não num Deus. Agnosticismo não é uma posição independente ou um meio termo entre teísmo e ateísmo, pois classifica de acordo com um critério diferente. Em rigor, a palavra agnóstico significa apenas sem conhecimento, isto é,
Trata-se de um termo genérico que diz respeito somente à afirmação da impossibilidade de se obter conhecimento acerca de alguma coisa ou assunto qualquer. Então seria mais correto dizer algo como: este indivíduo, ateu ou teísta, é agnóstico em relação à questão da existência de Deus, ou de alguma questão X qualquer. É a célebre incognoscibilidade da coisa em si. Não há, portanto, um meio termo entre crer e não crer, ou seja, entre teísmo e ateísmo. E afirmar acho impossível saber com certeza não é uma solução, mas uma evasiva. O que comporta um meio termo é a lacuna que fica entre a negação e a afirmação da existência de Deus. E tal lacuna corresponde ao ateísmo cético, não ao agnosticismo. Essa noção de agnosticismo meio termo é uma posição errônea comumente adotada por aqueles que não são teístas, mas que na verdade não consideram a existência de Deus uma hipótese absurdamente improvável, como alguns ateístas mais fervorosos. Mas, sem dúvida, os agnósticos desse tipo são, tecnicamente, ateus. Provavelmente muitos se denominam como agnósticos porque têm receio do estigma social vinculado ao ateísmo, que é muito forte. Então transferem o significado de suas posições a outros termos que soam mais brandos, como agnóstico. Nesse sentido, fica claro que esse tipo de agnosticismo nasce apenas como uma manobra social para evitar preconceitos, não como uma argumentação digna de respeito. Para percebermos com maior clareza o equívoco dessa postura, bastará pensarmos na razão pela qual tantos são agnósticos em relação a Deus, mas ninguém é agnóstico em relação ao bicho-papão. Ora, esse ser poderia muito bem existir numa dimensão paralela. Então, se há essa possibilidade, por que não somos agnósticos em relação ao bicho-papão? Simplesmente porque, quando o nosso emocional não está envolvido, conseguimos admitir que, diante da falta de evidências, a posição mais sensata é a descrença. Não há dúvida. Então, em circunstâncias normais, se alguém nos pergunta se Papai Noel existe, e nós respondemos que não, isso não é uma intolerável presunção da racionalidade humana. É simplesmente bom senso. Isso porque, se a questão fosse admitir nossas limitações, teríamos de admitir que também a questão da existência de Papai Noel é algo indiscutível, em relação ao qual teríamos de nos declarar agnósticos. Claro que, na questão da existência de Deus, não temos certezas absolutas, mas o fato é que não temos certezas absolutas em relação a coisa alguma, não apenas em relação a Deus. Nesses termos, não parece haver como justificar uma postura agnóstica que se restringe apenas a Deus. Então, se não temos certezas absolutas em relação a nada, deveríamos ser agnósticos em relação a tudo, inclusive Papai Noel traço. Mas não somos, pois essa postura beira o ridículo. Para concluir, usemos o seguinte paralelo: assim como cristãos não precisam de fé para não crer em Thor, ateus não precisam de fé para não crer no cristianismo. Igualmente, assim como agnósticos não precisam de um conhecimento perfeito para não crer em Thor, ateus não precisam de um conhecimento para não crer em Deus. Com isso está suficientemente refutado o agnosticismo que se apresenta como um meio termo entre crer e descrer, o qual só poderá ser legitimamente ressuscitado se conseguir responder satisfatoriamente a seguinte pergunta: por que ser agnóstico em relação a Deus, mas não em relação a Thor? Voltando ao assunto principal, é sempre comum vermos, devido a todos os mitos que existem em torno do ateísmo, indivíduos imaginando e se perguntando como os ateus são. Talvez pensem que são criaturas exóticas raríssimas que vivem num submundo oculto, se vestem de preto e advogam pela destruição de todas as religiões. Mas isso não passa de fantasia. Em sua maioria, ateus são pessoas realmente comuns, que apenas baseiam na lógica e nas evidências suas opiniões sobre a realidade. O fato é que, provavelmente, todas as pessoas já se depararam com ateus casualmente, mas sem se aperceberem disso, daí pensarem que são tão raros. Na realidade, se não perguntarmos diretamente aos indivíduos, é quase impossível descobrir se são ateus. São poucos aqueles que gritam aos quatro ventos que não acreditam em nenhum Deus. Sem dúvida, também há os ateus exacerbados, tipicamente denominados ateus militantes, alguns dos quais mantêm uma postura hostil para com a religião. Alguns julgam que ela é uma grande travanca ao progresso da humanidade, principalmente aqueles que têm algum conhecimento de história. Mas isso, como vimos, não pode ser encarado como uma consequência direta do ateísmo,
pois não existe uma santa escritura ateísta que dita tu vilipendiarás a religião e escarnecerás a crença do teu próximo. Se algum ateu procede de tal maneira, trata-se apenas de um posicionamento individual, e querer imputar a causa de seu comportamento agressivo ao ateísmo é uma atitude desonesta. Muitos também pensam que os ateus são irredutíveis em sua descrença, que são descrentes crônicos, incapazes de mudar seu ponto de vista. Se podemos dizer que os ateus são irredutíveis, os são apenas na atitude de não acreditar em hipóteses sem comprovação. Certamente, se algum teísta surgisse com uma prova realmente válida para a existência de Deus, até os ateus mais ferrenhos dariam o braço a torcer, e não há motivos para pensarmos o contrário. Afinal, por que alguém se oporia à existência de um Criador? Quem não gostaria de ser a coroa da criação? Quem escolheria ser um efêmero mamífero, um grão de pó pensante, se pudesse ser o imortal suprassumo do universo? Para citar Peter Atkins, seria de fato fascinante se o universo tivesse um propósito. Seria provavelmente prazeroso haver vida após a morte. Porém, não há um só pedacinho de evidência em favor de nenhuma das duas especulações. Como é fácil de compreender porque as pessoas anseiam por um propósito cósmico e vida eterna, e não existe evidência para ambos. Parece-me uma conclusão inescapável que nenhum dos dois existe. Seria de fato fascinante se o universo tivesse um propósito. Seria provavelmente prazeroso haver vida após a morte. Porém, não há um só pedacinho de evidência em favor de nenhuma das duas especulações. Como é fácil de compreender porque as pessoas anseiam por um propósito cósmico e vida eterna, e não existe evidência para ambos. Parece-me uma conclusão inescapável que nenhum dos dois existe. Realmente seria ótimo se todos nós fôssemos tão especiais quanto gostaríamos de ser. Mas o fato é que não temos motivos para acreditar que somos. Novamente, e a integridade intelectual que nos impede de acreditar em algo infundado somente porque é confortante. Pelo exposto acima, percebemos que o ateísmo, ao contrário da imagem que se pinta dele, não é representado por uma seita de iconoclastas fanáticos, imorais e desequilibrados querendo destruir a religião a todo custo. Sem dúvida, o ateísmo se apresenta como uma posição perfeitamente razoável, lúcida e sensata quando encarada na perspectiva objetiva, isto é, sem se levar em conta fatores subjetivos, como o modo que gostaríamos que a realidade fosse, no que precisamos acreditar para viver, etc. E, como foi salientado no início deste trabalho, o que os indivíduos livres pensadores buscam não são certezas absolutas, buscam o que é o mais provável de ser verdadeiro. O objetivo deste capítulo foi desfazer alguns dos principais mitos, preconceitos e calúnias que gravitam ao redor do ateísmo, para que assim sejamos capazes de enxergar a posição de um modo cristalino. Naturalmente, fica claro quanto esforço é feito da parte dos teístas no sentido de deturpar o verdadeiro significado dessa descrença. Em vez de enfrentarem as verdadeiras questões, criam espantalhos do que seria o ateísmo e, destruindo-os, ufanam-se de tê-lo refutado, quando na realidade tal refutação não passa de um mal-entendido. Contudo, não pensemos que sejam todos tão ingênuos e inocentes. Caluniam porque não podem enfrentar, evadem porque não podem responder. O fato é que o teísmo sempre terminou como perdedor em todas as vezes em que tentou enfrentar os fatos e a racionalidade, e simplesmente desmoronaria se tentasse, honestamente, se confrontar cara a cara com todas as questões que o teísmo apresenta. Desse modo, se há uma questão que realmente incorpora todo o peso do verdadeiro desafio que o ateísmo lança contra as religiões, é esta: que motivos temos para acreditar na existência de um Deus?